Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber. No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Passe de Letra na Rádio AV-FM. Agora temos um espaço só de desporto e logo num dia onde claramente o foco são as eleições legislativas. Vamos falar aqui uma hora de futebol, basquetebol e também voleibol, nomeadamente aquele que nos move, o do concelho de Ovar. O meu nome é Pedro Silva, hoje acompanhado do Joel Magina e já no rescaldo daquilo que foi um fim de semana cheio de conquistas para as equipas do nosso concelho. Claramente dois focos muito grandes. Já há campeão no campeonato Sabsec, parabéns à Florgrade, e também aquilo que foi uma grande vitória da Alvarense Gavex, isto já nas lides do basquetebol, em Oliveira das Meias, o que acabou por ditar uma passagem dos alvinegros à meia final da Liga Betclic e uma eliminação daquela que é somente a vencedora e até recente da Taça Hugo dos Santos, uma grande equipa que a Oliveirense tem, mas que caiu aos pés da Alvarense em sua casa, num grande triunfo da equipa de João Tiago Silva. Vamos passar tudo isso em revista, vamos falar claramente e como é óbvio também dos outros resultados e das outras equipas do nosso concelho, mas estes serão os elementos mais chave desta nossa conversa de uma hora, deste programa que, como sempre, sem a sua companhia também não faz sentido. Nos 98.7 da frequência modulada, em radioavfm.net, o nosso site também pode acompanhar o conteúdo esportivo do nosso concelho e, claro está, no streaming que neste momento está também já ativo em facebook.com/radioavfm. Vamos iniciar então aqui as hostilidades falando de futebol, falando do campeonato Sabseg e desse novo campeão, a Florgrade. Novo seminovo ou usado, entre centenas de opções multimarca, a Car7 tem o carro dos seus sonhos ao melhor preço. A Car7 está em Ovar, na Feira, em Perafita e em car7.pt. A Junta de Freguesia de Esmoriz apoia o desporto. Passe de Letra. Futebol. Ora, muito bem, falando então do campeonato Sabseg, as contas de ontem são muito simples de decorar. A Florgrade acabou por vencer por 2-0 o Passos de Brandão, tinha apenas de igualar o resultado do Alvarense. De resto, o Alvarense também venceu, apesar de ter vencido in extremis, venceu por 1-0, já ao cair do pano diante do Pampilhosa em casa da equipa da Pampilhosa, golo de Pedro Martins. Relativamente aos Moris, que não está nas contas do título, acaba por perder em Canedo por 4-1. Ainda a registrar esse resultado de goleada bastante exacerbada do Sporting de Espinho sobre a Juve Force, 6-0, durante muito daquilo que foi a jornada de ontem. O Espinho esteve no segundo lugar à frente do Alvarense. O Alvarense conseguiu resgatar esse segundo lugar, tal como disse, com essa vitória tirada a ferros na Pampilhosa do Botão, e por isso, a uma jornada do fecho do campeonato, as contas do segundo lugar continuam abertas, mas as contas do título estão já seladas. A Florgrade com 89 já não pode ser alcançada por nenhum dos seus rivais, vai agora decidir-se o segundo lugar, sendo que o Alvarense tem aqui uma vantagem sobre o Espinho, que quererá manter para essa última ronda do campeonato Sabseg. Joel, muito boa tarde, tu és o homem certo para falar desta conquista da Florgrade, porque foste tu que estiveste ontem em Cortegaça, viste a festa, sentiste aquilo que foi a alegria dos corticeiros, assististe à partida, e antes de falarmos dessa mesma partida, vamos falar de um modo geral. Eu sei que quando se é campeão terá de sempre atribuir-se justiça a quem o é, porque é uma prova de regularidade e claramente a Florgrade acabou por ser ligeiramente mais regular que os seus adversários diretos, porque isto foi uma luta até ao fim, mas olhando em retrospectiva para este campeonato, há quem diga que é talvez o mais equilibrado e talvez um dos mais fortes dos últimos anos, se não mesmo o mais forte dos últimos anos, e por isso este é um campeão, se calhar com um nível de dificuldade maior, e por isso mesmo um grande campeão, este conjunto da Florgrade. Sim, eu acho que talvez tocaste aí numa palavra que ontem o Hélder Castro referiu várias vezes e eu acho que é a chave do sucesso para esta conquista, que é a regularidade. Eu acho que a Florgrade percebeu que este campeonato é um conjunto
de 34, 35, 34 jornadas. E sabia que cada jogo tinha a sua história, e como disse se calhar o Hélder e bem, existe esse amargo de frente aos grandes rivais de não ter vencido nenhum jogo, mas a verdade é que é 100% de eficácia e de vitórias frente aos outros adversários. São 30 vitórias nos restantes jogos, algumas com uma maior dificuldade, outras de uma forma mais confortável, mas foi esse talvez o grande segredo, que é cada jogo é uma final e vale o mesmo que um outro derby, como disse o Hélder. Talvez se calhar não foi nesse jogo Florgrade Obarense, Florgrade Espinho, que se dava ao campeonato, mas sim se calhar naqueles jogos onde a Florgrade conseguiu vencer a sua partida, onde era mesmo partia como favorito, e acho que vem muito daí. Ou seja, cada jogo vale 3 pontos, fica diria que mesmo para a equipa da Florgrade, essa questão de não ter vencido frente a esses rivais diretos, mas a verdade é que são 30 vitórias, e acho que isso explica muito. Isto é uma maratona, o campeonato costuma ser, basta olhar também para outros patamares, como é o caso da Primeira Liga e tudo mais, que os outros duelos... Ou melhor, serão 30 vitórias de confirmar a da próxima semana. Sim, mas 29 praticamente, 29 vitórias, exato. Mas esta questão, regularidade máxima, a equipa que tem mais vitórias no campeonato, e com esta questão acho que é importante, o não ceder, mesmo em campos difíceis e tudo mais, tem essa questão da preparação, e esse preparar do jogo, e foi muito importante, e acho que depois, diria com toda a justiça, consegue voltar a reerguer o troféu e a regressar ao Campeonato de Portugal. Colocando aqui rivalidades à parte, até porque nós vemos claramente uma grande falange de apoio ao Alvarense, que acabou por ser o rival mais direto da Florgrade nesta luta pelo título, e por isso haverá sempre aqui algum desconforto pelo facto da Florgrade subir e da Alvarense ficar com o segundo lugar, pelo menos para já, mas colocando essas rivalidades à parte, nós olhamos para um campeão, e ontem acabei por salientar isto várias vezes ao longo do relato, e essencialmente também no fim, e um campeão é tão grande quanto os seus rivais lhe permitem, porque se a dificuldade para ser campeão é grande, o campeão também é ainda mais salientado. E de facto a Florgrade teve aqui uma grande dificuldade, encontrou um Sporting de Espinho muito forte, mas acima de tudo uma Ovarense extremamente forte, a colocar aqui uma rivalidade muito acérrima, e claramente a levar a luta até ao fim. Ou seja, também há que dar mérito aqui à Ovarense, com Ricardo Maia até certo ponto, agora já sem Ricardo Maia, mas de qualquer das formas uma equipa que não fosse o excelente percurso da Florgrade, teria sido também uma campeã extremamente justa. Claramente. Deixa-me também, não descurando, sobretudo a forma final, o Espinho está a acabar o campeonato, eu diria muito que bem. É talvez a melhor equipa das três a acabar o campeonato, a convencer a nível exibicional e também a convencer a nível de resultados. Basta olhar para os últimos 2 jogos, 9 golos marcados, 0 sofridos, e não só, porque a nível qualitativo é mesmo, está a demonstrar que está numa excelente fase. Não descurando isso, mas eu acho que essencialmente chegou uma altura, face também a alguns desaires que aconteceu para a equipa de Espinho, que havia uma diferença, cerca de 6, 7 pontos para a equipa de Tiago Leite. Diria que eles não atiraram a toalha ao chão, mas se calhar o panorama seria muito difícil, e o grande rival foi mesmo o Alvarense, que fez com que até à penúltima jornada que a Florgrade não pudesse perder pontos, e foi mesmo uma luta gigantesca. Acaba por ser salientado tanto por Hélder Castro como pelo Zé Carlos nas suas intervenções ontem. A dar os parabéns aos rivais, e por esta conquista e tudo mais, porque foi mesmo um campeonato, sabes, extremamente competitivo, Pedro, com estas
três equipas em claro destaque, claramente em ascensão, claramente em evolução, não só estas três equipas, mas eu diria no panorama completo das 18 formações. Basta olhar também para a zona de manutenção. Apenas o Cucugens desceu, penso eu, ainda coisas por decidir na próxima jornada. Ainda situações para decidir mesmo até à última, mas olhando para o topo, claramente foi eu acho que podemos talvez dizer momentos ou factos importantes. Acho que aquele jogo e aquele empate em Cortegaça entre a Florgrade e a Ovarense foi um resultado que fez com que, se calhar, com alguma pressão, é verdade, mas que a abordagem fosse sabendo que, se não vacilasse, continuava sempre à frente da tabela classificativa. Foi um pilar importante esse jogo. E ainda para mais, desculpa, jogar as jornadas seguintes sem o melhor marcador do campeonato, porque não teve basita a partir daí durante alguns tempos. Sim, mas depois aparece também, acho que é algo que o Hélder conseguiu incutir na equipa, que é o caso de João Dias, que aparece, João Dias, não é? Sim, aparece, faz 5 golos em 3 jogos, diria 4 golos com a ausência de Basita Ahmed, ou seja, na ausência do titular, e se calhar o grande destaque desta prova, com 25 golos marcados e tudo mais, a verdade é que conseguiu mesmo colmatar essa ausência, unir-se como grupo e também aparecer o João Dias. Mas voltando ao que estavas a dizer, então, as 29 vitórias claramente a ser um ponto muito a favor da Florgrade, mas eu acho que esse jogo, e é verdade que o campeonato não se decide nesses jogos, mas nesse jogo a Florgrade continuou à frente, esse jogo contra a Ovarense, terá sido um jogo crucial para a decisão do campeonato. Eu acho que o empate foi extremamente importante para depois as abordagens. Acho que a Florgrade jogou com um duplo resultado. A equipa da Ovarense nesse jogo teria de vencer para subir ao primeiro lugar. Muitas das críticas que foram colocadas a Ricardo Maia na sua saída por aí, sim. vão muito para esse jogo, pelo facto de não ter sido, se calhar, agressivo o suficiente em termos ofensivos para vencer essa partida. Sobretudo na primeira parte. Acho que estiveste lá e se calhar teve uma abordagem... ou seja, eu percebo o descontentamento dos adeptos, também percebo a maneira... e a abordagem a essa partida a nível tático do Ricardo, a estratégia, ou seja, uma primeira parte sabendo que está a jogar perante o líder, amarrações táticas e tudo mais, e depois o desbloquear. Ninguém diria se o Ovarense jogasse de forma aberta que poderia sofrer e poderia perder o jogo, mas fica se calhar essa... E se tivesse ganho desta forma teria sido o mestre da tática. Exatamente, e fica também essa ideia de alguns adeptos dizendo que deveria ter sido desde o primeiro minuto, mas claramente que nesta fase não, o mais fácil será dizer as hipotéticas hipóteses, e se o Xuxa agora e se o Ovarense não perdesse pontos frente ao Oliveira do Bairro, frente ao Fiães, e nesse caso, nesse panorama, como tu disseste, foi outro facto que também é muito importante, as 29 vitórias. Agora, acho que o Ovarense foi uma equipa extremamente competitiva, de enorme qualidade, de enorme crescimento. Acho que é o que salta à vista. Se no início da época as exibições de Ricardo Maia não estavam a convencer e os resultados estavam a aparecer, nesta fase, se calhar, eu sinto que houve uma evolução e a ideia de jogo compreendida mais pela equipa, mas acho que o Ovarense não tem de... claramente que o grande objetivo não é concretizado, que era a subida. Agora ficam situações boas e ainda a taça de Aveiro. Existiu uma primeira eliminatória com uma imagem muito bonita na Taça de Portugal no Marcos da Silva, com essa eliminação perante o São João de Ver, que acabou por chegar aos quartos de final da prova, jogador já a aparecer. A questão de poder ainda disputar a Supertaça caso vença a taça também. Ou seja, o ir até ao fim em quase todas as competições, fica também uma imagem. Diria que primeiro essa questão do jogo da Florgrade e depois a derrota pesada perante a equipa do Espinho. Talvez tivesse que dizer que foi o pior jogo da época,
da equipa de Alvarense, talvez numa final, e acho que ainda doeu mais aos adeptos, doeu mais também para toda a gente, porque era vital vencer para continuar a acreditar. Acaba por perder, não tirando o mérito à equipa de Espinho, que acho que faz uma grande exibição também no Marcos da Silva. O que ficou é que o Alvarense também não teve ao seu nível nesse jogo. Olha, agora olhando especificamente para o jogo do título, ontem não foi o melhor jogo da Flor Grade, muito por força, talvez, desta questão de que estava a decidir um campeonato em 90 minutos contra uma equipa que tem muita qualidade, como é a do Paços de Brandão. Acabou por sobressair, e eu diria que o primeiro golo é claramente explicativo em relação a isso, a qualidade individual dos jogadores, aos momentos de inspiração que acabariam por ditar esta vitória. Esse golo de Ricardo Machado, que aconselho qualquer ouvinte a rever, porque é um grande golo, se calhar do jogador mais improvável em campo, acaba por salientar isto, num jogo muito complicado em termos anímicos para a Flor Grade, com muita emoção à mistura, a qualidade individual a sobressair. Sim, acho que já começando se calhar pela fase inicial, que já dizias e bem, esta equipa do Paços de Brandão não é uma equipa qualquer, talvez engano olhando para a tabela classificativa, penso que está no 9º lugar, logo à frente da equipa dos Moris, mas é uma equipa que sobretudo, eu olho sobretudo para esta equipa, para o meio-campo de muita qualidade desta equipa de Cajó, com Belinha, com o próprio Martini, Rolas e com o Caetano, também uma agradável exibição no dia de ontem, Rolas também a pisar esses lugares, uma equipa que muito rica nesse setor, e acho que foi um jogo onde fez a equipa da Flor Grade soar, e eu acho que efetivamente, como foi dito no relato, acho que houve a estrelinha nesse jogo. A Flor Grade acabou por ser muito feliz, não estava a ter a melhor exibição, acredito também devido àquele nervosismo miudinho que pode ser normal, Pedro, mas também devido a esta qualidade da equipa do Paços. Acaba por ser feliz quando aparece, e como aparece esse golo de Ricardo Machado, que é efetivamente um dos golos da época, um grande golo do defesa e capitão da turma da Flor Grade. Depois já numa fase final acaba por aparecer o segundo do Fábio Vieira, que também entra bem na equipa da Flor Grade. Mas resumidamente queria dizer isto: talvez a equipa do Paços, não me lembro, talvez um lance onde atrapalhou a vida ao Diogo Paiva, mas a verdade é que conseguiu também que Ivo Eichmann não fosse muito atrapalhado, e daí também as grandes dificuldades que foi para a equipa de Helder Castro. Contudo, o mais importante acabou por chegar a essa vantagem e posteriormente também conseguir esses 3 pontos que dariam o título, e deram mesmo o título, essa vitória então para a equipa da Flor Grade. Mas resumidamente, jogo muito difícil perante esta equipa do Paços de Brandão, que talvez seja um resumo daquilo que estávamos a falar. Este Paços de Brandão na época passada ficou no 3º lugar, praticamente com o mesmo plantel, talvez sem Ico Caetano, com o Samuel Vivas, que foi com o Tiago Leite para a equipa de Espinho, mas praticamente diria que manteve 85% a 90% do plantel, e basta olhar para ver que este Paços, que continuou, se calhar a nível qualitativo, a jogar bem, e a ter exibições positivas, mas a verdade é que fruto também devido ao investimento e devido também à evolução deste campeonato, neste momento está no 9º lugar, e isso mostra também a evolução, porque é uma excelente equipa. Nós olhamos aqui para a questão de Ricardo Machado, um bocadinho em relação à ironia que é este jogador marcar um golo tão importante, e eu lembro-me até de tu no relato estares a comentar com o Gomes, acaba por ser um jogador que não tem sido o mais vistoso, até porque em termos de golos não é o jogador que mais aparece, marca golos absolutamente decisivos, e este golo claramente a marcar aqui também a Flor Grade, porque num jogo difícil, um jogo complicado, é verdade que ainda é na primeira parte, mas é um golo que abre aqui as portas do título, e que vem pelo jogador que se calhar menos se esperava. Sim, claramente, Pedro, tira completamente um coelho da cartola
porque é um remate. O Cajo ainda fala que toca no Martini, penso eu, de qualquer das maneiras. Esse toque parece que também ainda enriqueceu mais, porque a bola vai mesmo sem hipóteses para Ivo Eichmann. Penso que ainda voa de uma forma extraordinária. Dá uma sensação, não sei se ficaste com a mesma impressão, na fase final do remate, ou seja, quando ele está praticamente a entrar na baliza, parece que a bola ainda ganha mais força. Parece que vai lenta a sair, mas depois parece que ganha velocidade no fim, não sei porquê. É um lance extraordinário. Agora é como tu dizes, talvez se calhar dos jogadores, não estamos nos treinos, é verdade, mas que não têm esse dom, entre aspas, de ser dos melhores finalizadores ou dos melhores rematadores. Se querem 10 oportunidades, só remataria aquela dali. Aquele lance. A verdade é que o Passos estava a fechar bem, e eu já tinha dito que por diversas vezes tinha aparecido o Rui Rainho já a sair. Ricardo Machado aproveitou aquela frecha e disparou um pontapé que foi mesmo fulminante e que deu essa vantagem. E atenção, eu acho que é um golo muito importante para acalmar esse nervosismo e para abordar a segunda parte claramente com mais calma. Depois deixa-me também dar uma nota. Ricardo Machado, extremamente importante nesta época. O Gomes onde salientou, um jogo, penso que é que o Hélder faz com a Juve Force em casa. Ricardo Machado marca no último lance do jogo, mesmo no último lance da partida, um golo que também dá 3 pontos. Tem golos importantes, marcou em Águeda, um jogo também muito difícil, e marcou em Águeda nesse jogo, ou seja, foi ele que abriu, se não estou em erro, o marcador. O Figueiredo acabou por vencer, eu estava nesse jogo, também é um golo importante contra uma equipa boa em casa, ou seja, tem momentos que acabam por ser chave, e este claramente acima de todos. Sim, acima da média, mas fica também essa nota. Ricardo Machado em momentos importantes, em jogos que se estavam a tornar difíceis, em campos difíceis, conseguiu também dar uma ajuda, e este foi mais um caso. Falemos agora de Hélder Castro, porque em relação à sua carreira como jogador não há aqui grande coisa a acrescentar. Claramente uma carreira em grande, mas como treinador, a sua primeira experiência, a Florida dá-lhe aqui este espaço para ele se mostrar. Muniu-se também, ou reuniu aqui uma equipa técnica que lhe dá muitas valências em vários quadrantes, mas um caso de sucesso logo à primeira, porque foi chegar, ver e vencer. Sim, claramente, acho que e como se diz, talvez num dos campeonatos mais exigivos, mais competitivos da Distrital a nível nacional. Teve essa companhia da Ovarense, teve essa companhia da equipa do Espinho, e apesar, se calhar, não é inexperiência, mas de ser um novato nestas andanças, não sentiu esse nervosismo. Eu acho que muito advém de como foi jogador e o quão bom jogador foi. A experiência de Hélder Castro penso que também foi importante, claramente uma palavra também para o Ludovic, para o Henrique, para toda a equipa técnica que compôs também, porque foram importantes. Agora, e claramente, desculpa, nunca, mesmo em termos de discurso, um bocado à semelhança daquilo que a equipa também foi no campo, nunca foi extremamente exuberante, a fazer apenas o seu trabalho, nunca colocava, se calhar, o cavalo à frente ou a carroça à frente do cavalo. Sim, eu acho que... Apenas ontem até foi um dos dias em que falou mais. Sim, falou mais. Eu acho que de vez em quando deixava algumas curtas de apertões de orelhas, onde a equipa deveria retificar, mas claramente tranquilo a forma, e é um técnico também de não falar muito, mas de ser sucinto. Agora, o que fica é mesmo isso, dá a ideia, face também às palavras de Zé Carlos e também do próprio, que não está completamente apalabrado, mas será um técnico para continuar para o Campeonato de Portugal. Estou curioso para ver como será essa abordagem, como será essa preparação. Supostamente hoje já estão a preparar isso. Sim, de acordo com as declarações de ontem, porque, segundo eles, o grande problema dessa descida de há 2 épocas foi mesmo festejar demasiado essa subida de divisão. Vamos ver, acho que já existe esses fantasmas e essa razão dessa descida de divisão. O que fica dessa época é um começo mau e depois uma primeira volta muito má, e depois
uma segunda volta espetacular que já não deu a manutenção, e acredito que terão que ser feitas algumas mudanças com o devido respeito por este plantel. Acredito que poderão ter que ser... terão que entrar... Então não vais muito no discurso do Zé Carlos. Nós não temos muita oportunidade de ouvir outros intervenientes que não o treinador, mas ontem falamos com o presidente da Florgrade, que diz que Florgrade até acrescentou, se calhar o Espinho e o Ovarense eram equipas que na Série B ou no Campeonato de Portugal, digamos, estariam na metade de cima das tabelas. É uma comparação difícil, porque também houve evolução nesses campeonatos, e é um campeonato... E nós vimos, quando a Florgrade subiu, não mudou muito daquilo que era o figurino do seu plantel e teve dificuldades, a verdade foi essa. Sim, e eu acredito também, se nós falamos nessa evolução, eu olho para a Série B, também houve uma evolução. Também muito forte também. Está claramente muito forte. Na minha ideia, eu acho que este plantel da equipa da Florgrade tem pontos muito positivos, mas para o Campeonato de Portugal que se avizinha ainda mais forte do que do ano anterior, terá de ser claramente mais apetrechado, e terão de entrar jogadores para algumas posições, o que é normal, porque também olhando para este plantel, várias vezes dissemos, de repente não fica um plantel muito extenso, e não com esta ausência de Bacite, várias vezes teve de recorrer à equipa B. Sim, não havendo Cícero também. Com a lesão forte de Cícero e tudo mais. E a Florgrade nem teve muitas destas complicações, se repararmos. Sim, foi andando. Foi andando, ou seja, de repente uma ausência ali, uma acolá, mas não foi uma equipa que viu muito essas ausências de jogadores. Mas a minha ideia é que acho que manter uma parte sim, mas claramente este projeto da Florgrade não é um projeto de voltas de 180 graus. Aliás, fica mesmo nas palavras de Zé. Ainda ontem se ouviu a questão de Hélder Castro, provavelmente para continuar, e mesmo na questão de André Ribeiro, que foi o treinador que saiu quando a Florgrade desceu, nunca foi aparentemente por intenção da Florgrade. Ou seja, aqui prova-se a continuidade que é dada tanto a treinadores como a plantéis, porque os plantéis têm sido quase sempre renovados, claro, mas com apenas ligeiros modificações. Sim, eu compreendo perfeitamente, mas aqui acho que é outro quadro competitivo, claro. E acho que alguns jogadores terão de perceber que podem não ter espaço, que podem não ter o devido espaço que, por exemplo, tiveram ou que foram ganhando. Vamos ver essa preparação. Estaremos à espera de novidades. Também. Sim, para esta nova aventura. Acredito que Zé Carlos, Hélder Castro e toda a equipa da Florgrade queira uma manutenção que seria extremamente positiva. Deixa-me também dizer, talvez seja... Acaba por ter aqui alguma coisa a provar, porque há muita gente que já augura que a Florgrade vai subir para descer novamente. Exatamente, e fica também essa questão. E deixa-me também dizer, talvez seja dos campeonatos de Portugal de Série B com mais equipas aveirenses. Deixou a Nadia, não sei se fala-se... Se vai ficar ou não. Sim, mas... contando com eles, Nadia, Lamas, Beira-Mar, Florgrade, acredito que poderá estar-me a faltar alguma equipa, mas claramente também será uma Série B super interessante. Muitos derbys. Sim, também com o Salgueiros, que não conseguiu, e certamente ainda mais equipas que depois veremos. Olha, olhamos aqui agora em retrospectiva para aquilo que aconteceu neste Pampilhosa 0 Ovarense 1, muitas dificuldades para o Ovarense em desbloquear o marcador. É verdade que teve aqui, eu diria, fui acompanhando o jogo, não com a atenção que se calhar ele merecia, mas fui acompanhando um jogo em que o Ovarense teve mais predomínio e melhores bolas para marcar. Lembro-me, por exemplo, de uma bola ao poste lançada por Pedro Martins. O golo chega quando já não se calhar esperava ao Ovarense que iria conseguir desbloquear, porque o Pampilhosa estava seguro, mas consegue aqui uma vitória num ciclo, ou num mini-ciclo, que levará até ao final da temporada, diferente, com Cristiano Castilho ao comando novamente, o treinador interino. O que é certo é que o Ovarense aqui cumpre, mas deixa aqui alguns sinais de que as coisas... têm de ser, se calhar, um bocadinho mais coerentes para que consiga cumprir os objetivos até ao final da temporada. Claramente é o segundo lugar e ganhar as taças. Sim, eu acho que ontem posso... Dá a sentir muito a semana passada. Posso ser, se calhar, um bocadinho assertivo, mas acho que ontem foi quase uma garantia
para o segundo lugar. Era Ok. um jogo extremamente importante, não tirando a qualidade da equipa do Cucujens. Acho que no Marques da Silva, frente a esta equipa do Cucujens, Não mesmo falha, não rodando, o Varense com maior ou menor dificuldade, acho que não vai deixar fugir este segundo lugar. Agora, o jogo de ontem era uma partida que eu previa já que fosse extremamente difícil. O Pampilhosa garantiu somente ontem, penso eu, a manutenção no campeonato SABSEG. Ou seja, no início do jogo precisava do resultado também. Precisava desse resultado, e o que ficou também foi essa ressaca pós-Pinho, essa ressaca pós-saída de Ricardo Maia, essa ressaca dos jogadores também de saberem que a equipa da Florgrade poderia já ser campeã, e é um terreno que tradicionalmente para a equipa de Ovarense é extremamente difícil de passar na Pampilhosa do Botão. Acho que, como tu disseste, uma vitória arrancada a ferros, onde se calhar o Ovarense teve mais predomínio posse-bola, mais oportunidades de golo, mas também o Pampilhosa a mostrar e a ter também as suas chances para tentar equilibrar e disputar esta partida. O Varense acaba por vencer com esse golo Pedro Martins, uma palavra também para o Pedro Martins, que parece-me, porque por diversas vezes alguns, perdão a expressão, mas poderia ser mesmo denominado o patinho feio, porque estavam à espera de mais. Acho que Pedro Martins acaba também em ascensão. Claramente que também gostei e tenho gostado das últimas exibições deste médio da equipa do Ovarense, que parece estar mais soltinho, não só porque começou a aparecer mais nos golos, mas parece-me que está a assumir cada vez mais um papel mais preponderante no esquema da equipa do Ovarense. Agora, olhando para este jogo, eu acho que o Ovarense passa teste extremamente difícil na Pampilhosa. Acredito seriamente que o descer ao terceiro lugar poderia levar a um descontentamento dos adeptos e se calhar com esteve a minutos de com, se calhar soltar aqui qualquer coisa que não estaria à espera. E se calhar com alguma razão. Seria mesmo revoltante estar quase na luta pelo primeiro lugar e de repente nas últimas jornadas, em 2 jogos, descer para esse terceiro lugar, mas acho que com justiça. O Ovarense merece esse segundo lugar. Acho que foi uma agradável equipa neste campeonato, uma equipa com muita qualidade. Vamos ver a forma como acaba. Acredito, como tu disseste, não sei qual será a ideia da direção, mas talvez não assuma-se já ou não seja apresentado já o novo treinador só para fazer meia final, ou seja, 3 jogos. Não acredito que esteja isso em iminência. Será Cristiano Castilho? Vamos ver. Acho que a Taça da Aveiro e se calhar essa desforra com o Espinho no Municipal de Aveiro estará mesmo na órbita dos adeptos e também dos jogadores e toda a estrutura ovarense. Questão do segundo lugar, que à partida dá pelo menos o acesso à Taça de Portugal, é muito importante também aqui no quesito de haver uma possibilidade, ainda que remota muitas vezes, de subir caso haja alguma desistência, e o Ovarense, colocando-se nessa posição, estará sempre próxima de estar nessas cogitações. Sim. Ou seja, também tem esse lado positivo. E acontece todos os anos. No ano passado tivemos mesmo a desistência do Canelas, por exemplo, que desceu da Liga 3 e acabou por depois não competir, abdicar de competir no Campeonato de Portugal e foi para as distritais, e curiosamente subiram 2 equipas, eu penso não estar enganado, o Lessa e o Marco, que estão até na fase de promoção. Sinceramente, não sei se poderão haver algumas ausências, existem um zum, não sei se será um mero boato da questão do Anadia e da SAD, que também compõe, e essa possibilidade de começar nas distritais, mas não sei efetivamente como é que será, ou qual será o segundo lugar repescado, entre aspas, para subir ao Campeonato de Portugal. Agora, estar lá é melhor do que não estar, e o Ovarense claramente que estar no segundo lugar, estar à bica de alguma coisa. Acredito que se não for o Anadia poderá acontecer numa outra equipa, não sei qual será esses critérios da federação, mas como tu disseste, estar lá já é
é meio caminho andado. Vamos ver o que é que poderá acontecer com o Avarense. Dar-te aqui também algum espaço para comentar esta queda ainda mais abrupta dos Moris. Esteve a vencer por 1-0 em casa do Canedo, acaba por perder por 4-1, aguentou a vantagem durante 3 minutos, marcou aos 18, sofreu aos 21, algo parecido, e depois foi sempre a cair até à derrota final de 4-1. É uns Moris que termina o campeonato completamente em desacordo com aquilo que provavelmente nós perspectivávamos há, sei lá, um mês atrás, porque os Moris até estava numa luta muito grande pelo quinto e até se chegou a pensar no quarto lugar. Sim, é uma fase muito negra a nível de resultados. Nem estamos a olhar só para nível exibicional. São 6 derrotas consecutivas. E eu olho para o último registro dos 11 jogos, somente uma vitória e um empate. Ou seja, 9 derrotas nos últimos 11 jogos. O que demonstra mesmo a forma negativa, como também já estavas a dizer, da forma como acaba. Agora, isto não reflete, se calhar, o que foi os Moris em praticamente toda a época, porque praticamente elogiada por todas as equipas que jogavam contra eles, pouco a dizer da equipa de Pedro Alves. Agora, claramente que é o presente que conta e o presente não está a ser positivo para a equipa da Barrinha. Vamos ver esse último jogo, penso que será frente à equipa do Relâmpago, curioso para ver se acaba com uma vitória e também se dá a resposta a esse resultado, olhando até para a primeira volta onde perdeu frente à equipa do Relâmpago Nogueirense. Que até foi há pouco tempo, já foi nesta série negra. Sim, e acho que porque foi um jogo que tinha sido adiado. E acho que aqui coloca-se somente uma questão que se calhar é o que se levanta mais, que é ou não possível a continuidade de Pedro Alves. O que é que estará também em cima da mesa. Eu elogio extremamente Pedro Alves. Penso que até podes dar mesmo a tua opinião, mas um trabalho fantástico que tem feito de uns Moris que, se recuarmos já há alguns anos, quando Pedro Alves chegou, quando Pedro Alves, era os Moris. atenção, quando Pedro Alves chegou, quando também o presidente Adérito chegou, também é preciso também claro, dar essa palavra para a direção. Estava enterrado, estava completamente enterrado, estava na primeira divisão depois dessa época, com 5, penso que foram 5 treinadores durante a época. Pedro Alves faz um trabalho fantástico, um segundo lugar que dá a promoção e depois o chegar ao campeonato de SABSEG e convencer a forma como joga com miúdos. Se no primeiro ano eram mesmo miúdos, acrescenta um ou outro amadurecimento nesta equipa que responde praticamente bem, que até garante a manutenção mais cedo, que até chegou-se a aspirar em alguma altura, colocado esse objetivo interno de chegar a um quarto, quinto lugar. A verdade é que não consegue. E o meu receio é mesmo esse, porque havia esse objetivo do Pedro Alves, ia terminar nos primeiros 6, ou no top 5 do campeonato SABSEG, para ver o que é que irá pensar também no final. Olha, claramente, naquilo que é a minha forma de ver, não se pode olhar simplesmente... Claro que a última imagem tem muita força, mas não se pode olhar simplesmente para estes resultados e deixar para trás tudo aquilo que aconteceu antes, e eu vou muito pelo que tu estás a dizer. O que era os Moris quando esta equipa técnica chegou, nomeadamente quando Pedro Alves chegou, e mesmo na questão do presidente, os Moris estava muito mal, e se calhar ninguém acreditava que subiria logo, e a verdade é que subiu, e faz 2 campeonatos. E este aqui vai pelo menos pode ganhar na próxima jornada, mas vai terminar com um registro negativo nas últimas jornadas, mas também faz 2 campeonatos relativamente tranquilos, este até mais do que o do ano passado, mas sim, fica-se com a sensação de que poderia fazer um bocadinho mais, olhando àquilo que foi os Moris até há um mês e meio atrás, mas de qualquer das formas não deixa de ser uma época em que deixa bons registros, coisas positivas. Acho que tem aqui ainda assim mais um passo de evolução ou 2, e por isso não sei, também já é um projeto de 3 anos com o mesmo treinador, não é assim tão normal. Há equipas em que isso acontece, nos Moris não há muito esse registro. Lembro-me da questão, por exemplo, de Narciso Ratinho, acabou por ser um treinador que se manteve durante algum tempo, mas desde então a dança das cadeiras tem andado bastante em Moris, mas também nunca houve... Talvez se calhar um técnico que chegasse e fizesse um trabalho... Sim, que desse esta estabilidade, como o Pedro Alves acabou por dar. Por isso ele tem aqui alguns créditos, e vamos ver o que é que será então a ideia.
Aliás, há muitas dúvidas para este defeso. Muitas vezes olhamos para a questão dos plantéis que têm tido muita rotação e acabam por ter muitas caras novas, muitas saídas. Mesmo aqui nas questões dos técnicos, claramente o Ovarense vai ter um técnico novo, outra vez. Os Mourinho está, se calhar, aqui num fim de ciclo, vamos ver se há essa necessidade, se bem que há possibilidades de também continuar. O São Vicente Pereira terá, vamos ver se há aqui a continuidade, ou seja, muitas dúvidas. Aquela que dá mais certeza, se calhar até mesmo a Flor Grade, porque ainda ontem tivemos quase essa confirmação de que Hélder Castro poderá ser o treinador da próxima temporada. Por isso, certamente muito para falarmos também nas próximas semanas e até ao início de setembro. Para já temos cerca de 17 minutos, é a hora perfeita para avançarmos para o basquetebol e para essa grande vitória do Ovarense Gavex em Oliveira das Meias. Aliás, teremos de visualizar aquilo que aconteceu na quarta-feira e também o que aconteceu ontem, a reviravolta épica dos alvinegros sobre a formação unionista. Armando Valente, estruturas metálicas e aplicação de Pladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969 036 506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959. A União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto. Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256 792 519. A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto. Ovar Mate, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovar Mate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do 645. Em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61. E em ovarmate.pt. A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto. Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado, num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida. Passe de letra. Basquetebol. E vamos ao basquetebol com essas notícias maravilhosas, fantásticas, dessa mais uma remontada da equipa da Ovarense Gavex, que já tinha feito um feito muito idêntico. Penso que terá sido 2-3 épocas onde também esteve a perder por 1-0 frente à equipa da Oliveirense, conseguiu mesmo vencer os dois últimos jogos. Pedro, estiveste nesse jogo de quarta-feira, jogo onde o Ovarense faz um primeiro período fantástico e essa vitória vem muito daí, vitória por 92-77 frente à equipa da Oliveira das Meias e ontem muito mais rasgadinho, muito mais incerto, muito mais equilibrado, mas claramente a cair para a equipa da Ovarense, vitória por 82-83 e uma vez mais é preciso dizer, talvez muitos diziam e talvez se formos já analisar esta equipa da Oliveirense podemos dizer que até tem melhor plantel, mas o Ovarense e este trabalho de João Tiago Silva é preciso enaltecer. Portugueses já aparecerem na quarta-feira, ontem foi dia da melhor versão de Blaylock. Que grande Ovarense. Sim, sem dúvida. Só o facto de eliminar uma equipa que nós olhamos e se calhar fez boas prestações ao longo da temporada, mas estava agora se calhar em ponto de repousado, porque tinha acabado de vir de uma conquista épica da Taça Hugo dos Santos, onde venceu Sporting, Ovarense e Porto para chegar à conquista. Vence no jogo 1, até com alguma segurança. E de repente o Ovarense tem essa capacidade de dar aqui a volta a este adversário que, parecendo que não, tu dizias, na teoria se calhar tem um plantel mais forte que o Ovarense, eu diria que é uma equipa que, tal como o Ovarense tenta morder os calcanhares às equipas do topo, mas claramente tem ainda mais créditos do que o Ovarense nesse tipo de jogos, porque, por exemplo, acabei de dizer que acabou de vencer uma final contra uma dessas equipas, contra um Futebol Clube do Porto. Ou seja, estava claramente lançada para passar a eliminatória. Havia já quem augurasse que em Ovar resolveria as contas, e o Ovarense torna a surpreender tudo e todos. Começando por esse jogo em Ovar,
Tu falas do primeiro período, eu diria que em toda a partida foi uma super Ovarense, mas esse primeiro período, claramente, uma Ovarense fora deste planeta. Ele acabou por nem ter os melhores números do encontro, mas mesmo no âmbito nacional, acho que não sei se foi na bola, se foi no jogo, vi títulos de artigos onde a palavra Rodrigo Soeiro aparecia no título, e não é assim tão normal. Sim, desculpa interromper-te, acho que é mesmo falado que não só a nível de pontuação, é a melhor exibição como sénior, e acredito se calhar da sua vida, de Rodrigo Soeiro. Sim, tem muitas coisas que não aparecem nos números estatísticos, a entrega que ele tem, a forma como ele reage em cada situação, a sua capacidade defensiva que acaba por galvanizar e empurrar a equipa atrás dele, ou à frente dele, e depois, claramente, eu acabei por questionar isso ao João Tiago Silva, aquilo que ele também já dá em termos ofensivos, porque é uma arma. É um jogador que não pode... Se calhar olhávamos para ele numa primeira fase da sua carreira e já a contribuir bastante como sénior. Lembro-me, por exemplo, de muitos anos em que, até naquela fase em que o Varense jogou fases de manutenção e não os playoffs, em que ele era lançado muitas vezes no 5 inicial para dar essa qualidade defensiva logo a partir do início dos jogos. Hoje em dia já não é só esse jogador, é um jogador que também acrescenta muito em termos ofensivos. João Tiago Silva salienta que foi trabalhado com ele ao longo destes anos todos, essa sua capacidade, e é um jogador a quem não se pode também dar espaço, e claramente naquele dia apareceu super inspirado. Ele faz 3 em 3 triplos logo assim à cabeça, acaba por fazer vários desarmes, faz logo uma assistência também no jogo, um jogador que estava muito presente em todas as ações, e eu que tinha afirmado que a cartada de João Tiago Silva era lançar Rodrigo Soeiro para conseguir contrariar esse jogo muito físico que o Oliveirense tem, claramente saiu-me o tiro pela culatra, porque ele, para além de fazer isso, acrescentou muito em termos ofensivos e foi o galvanizador daquele grande primeiro período, onde de repente não era só ele. Toda a gente chegava lá e toda a gente metia o seu, porque eu vi triplos de Blaylock, vi triplos de Guga, vi triplo de Nuno Moraes, vi triplo de Alex Thompson, para além dos triplos de Rodrigo Soeiro. O Varense terminou a primeira parte do jogo de quarta-feira com 10 em 17, ou seja, terminou em termos de tiro exterior com uma porcentagem acima de 50%, o que é estratosférico, ridículo para um jogo tão equilibrado como se poderia esperar que fosse entre o Varense e o Oliveirense. E no reverso da medalha vimos uma Oliveirense super intranquila, lançamentos de campo muito abaixo do Ovarense, lançamentos livres muito abaixo do Ovarense, porque claramente sentiu que aquele jogo estava a pender claramente para a equipa de Ovar, e tinha uma bancada também a empurrá-la para o erro, e apesar de na segunda parte, e mesmo já no segundo período, termos visto uma Oliveirense em recuperação, porque o Oliveirense chegou a estar a 6 pontos do Ovarense no quarto período, atenção, porque o jogo de repente, devagarinho, a equipa foi recuperando. No final de contas, o Ovarense acabou por novamente evidenciar a sua exibição e acaba por vencer de forma justíssima. Se calhar o melhor jogo da época, não pelo facto de o Ovarense ter mantido aquele rolo compressor ao longo do jogo todo, mas por ter apresentado esse rolo compressor numa fase inicial, o que lhe permitiu ter uma vantagem tão grande que chegou a ser de 24 pontos num certo ponto, ainda no primeiro período. Eu até disse, isto não é um jogo de Oliveirense contra juvenis ou contra iniciados, é contra uma super Oliveirense, mas o que é certo é que estava a aparecer algo desse género. Mas porque é que é o melhor jogo da temporada? Porque depois de fazer isso foi gerindo, e geriu muito bem, a ponto de nunca deixar claramente que o jogo ficasse reaberto, e empurrando a eliminatória para o Dr. Salvador Machado. Agora, ontem, claramente um jogo mais diferente de todos os jogos entre Oliveirense e Ovarense dos últimos tempos, e recuo mesmo aos jogos da Taça Hugo dos Santos, um em que Ovarense venceu em Oliveira das Meias na fase de grupos, e o da meia-final. Esses últimos jogos entre as duas equipas acabam por mostrar sempre que a equipa que entra melhor vai vencer, e foi esse o cenário daquilo que aconteceu nas vitórias do Oliveirense e nas do Ovarense. Ontem, desde o primeiro momento, as duas equipas apostadas em, por um lado, não deixar que o seu adversário fuja, e por outro, tentar tomar essa dianteira. E nunca aconteceu em momento nenhum. Nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Creio que é o Ovarense que vence por 1 ponto no primeiro período, depois o Oliveirense vence por 1 ponto no segundo, o jogo vai empatado para intervalo, no terceiro período fica empatado, ou seja, mais equilíbrio é impossível. Acompanhando aquilo que foi o rumo do marcador, se calhar mais vezes o Ovarense ligeiramente à frente, mas sempre com o Oliveirense a morder os calcanhares e também a passar ligeiramente para a frente numa outra ocasião. E no final acaba por ser
pode chamar-lhe sorte, acaba por ter sempre alguma sorte à mistura, porque num jogo tão equilibrado é imprevisível verificarmos quem é que ia vencer, por isso terá de ter sempre aqui alguma sorte dentro do bolo, mas uma Varense estoica a vencer fora de casa. A faltar 3 segundos tem essa questão de falhar 2 lances livres. Sim, o Oliveirense teve essa possibilidade, por isso daí a questão da sorte também um bocadinho à mistura, mas claramente o Oliveirense trabalhou muito para ter essa sorte e é como se costuma dizer, é um chavão do desporto, a sorte dá muito trabalho, e acredito que tenha dado mesmo muito chegar a Oliveira das Meias num ambiente agreste. Acho que claramente o povo de Ovar une-se e move-se e estava também muito presente em Oliveira das Meias, mas creio que ainda assim o Ovarense estava num ambiente complicado a jogar fora de casa, num jogo decisivo, consegue ter essa postura contra uma equipa que também é de campeões, e consegue eliminar. Vamos ser claros, se calhar em termos de nome não tem o nome de um grande do desporto pelas questões do futebol, como tem o Sporting, Porto e Benfica, mas era também um candidato ao título, e eu acho que neste momento nós podemos colocar o Ovarense também nesse patamar. É verdade que joga contra o Benfica, a equipa que foi a vencedora da fase regular. Sim, e a minha pergunta vem daí, Pedro. O Benfica há pouco olhava para tem somente 3 derrotas, olhando perante adversários. Foi cedendo com o Porto, não é? Sim, perdeu com o Porto para a Taça de Portugal, para a Taça dos Santos e também para o Campeonato com o Porto. As únicas 3 derrotas frente a um adversário nacional. É muito espinhoso. Agora terá mesmo de ser a melhor Ovarense. Sim, mas eu acho que aqui o Ovarense não tem absolutamente nada a perder. Acho que mesmo já contra o Oliveirense, depois de perder o jogo 1, claramente sentiu-se aqui ainda uma vontade de conseguir dar a volta por cima, mas mesmo aí o Ovarense já não tinha nada a provar a ninguém. Agora muito menos, já fez o seu percurso, já tem aqui a sua conquista feita, está outra vez na meia-final, 2 anos seguidos na meia-final, e por isso tem apenas de sonhar. Eu acho que tem qualidade, já o mostrou. Se calhar contra o Benfica é o adversário contra quem mostrou menos e tem esse handicap, mas claramente uma equipa que já mostrou contra estas equipas, ou contra estes adversários de teórico maior valor, e por isso eu acho que o Ovarense poderá surpreender. Lembro-me que no ano passado venceu, inclusivamente, o jogo 1 fora de casa, venceu no Dragão Arena, nessa disputa contra o Futebol Clube do Porto, e a verdade é que este ano, se puder fazer algo parecido, já nem digo vencerem no Pavilhão da Luz, mas se conseguir colocar um jogo, vai abrir aqui a eliminatória a ponto de criar dúvida no Benfica, e eu acho que seria desde logo já um grande prémio. Vencer um jogo ao Benfica, uma equipa onde o Ovarense tem mostrado sempre muitas dificuldades esta temporada, poderá dar aqui aso a algo ainda mais bonito, mas volto a salientar. Eu acho que o Ovarense é candidata, tem pela frente se calhar o seu Némesis, a equipa que mais dificuldades lhe tem causado, mas também vai aparecer solta. Já fez a sua obrigação. A obrigação era estar nos playoffs, jogando contra uma Oliveirense com a desvantagem de jogar 2 vezes fora, até conseguiu superar isso, e agora está claramente à tona da água, está acima daquilo que se esperava, e está outra vez aqui numa fase onde pode desfrutar. Há aqui esse handicap, como disse, joga contra o Benfica, que é uma equipa onde não tem conseguido mostrar a sua melhor face, e joga sem Render Woods. Acho que é o outro grande problema, mas na dificuldade a equipa reinventou-se, e tu salientavas aí a questão de Delaney Blaylock, que ontem fez um grande jogo. Eu acho que na quarta-feira também já fez um grande jogo, e muitas vezes fora da sua posição, ou fora da posição onde tem brilhado ao serviço da Ovarense, a fazer o papel de base, de segundo base, digamos assim, o base que entra, que era o papel que era de Guga, que agora o Guga é o primeiro, faz o papel que normalmente seria de Render Woods, e o Delaney é que acaba por cumprir essa função quando o Guga tem de descansar, mas também com muita qualidade. Eu acho que a equipa da Ovarense vai valer mais uma vez pelo seu todo, e poderá lutar contra o Benfica, quanto mais não seja para vencer um dos jogos. Sim, eu penso não estar enganado, esta será a 4ª época de João Tiago Silva. Olhava mesmo aqui rapidamente para as estatísticas, somente no primeiro ano que não conseguiu ir aos playoffs, os 2 seguintes meias finais, agora está nas meias finais, Pedro. É preciso também sublinhar este grande trabalho deste técnico. Sim, sem dúvida. Isso já foi várias vezes salientado por nós.
Treinador que começou por não ter, se calhar, o entendimento de todos os adeptos, algumas críticas inclusivamente, no primeiro ano muito difícil, o Movarense que estava aqui em reinvenção pelo facto de ter passado anos, se calhar também em termos financeiros, com uma maior dificuldade. A verdade é que ao longo destas últimas épocas deu tantas provas que hoje em dia já ninguém consegue sequer tecer uma crítica ao treinador, mesmo quando não corre mal. Nunca é o visado. A verdade é que faz um trabalho tão incólume que acaba por deixar completamente rendidos todos aqueles que numa fase inicial até eram críticos do seu próprio trabalho. E olhando mesmo agora, essa questão de Renderud-se, porque na ausência tem aparecido mais Guga e também algumas invenções por parte de João Tiago Silva. Sim, a equipa está preparada. Eu acho que nunca é bom ter um jogador tão preponderante de fora, mas a equipa está preparada porque tem sido um coletivo ao longo da temporada, tem sido um coletivo ao longo das últimas temporadas. É verdade que vai mudando aqui alguns jogadores, nomeadamente no seu grupo de estrangeiros. Renderwood se calhar era essa exceção à regra, mas é uma equipa que está claramente preparada para este tipo de problemas. Obviamente que se é solução nunca será melhor do que a alternativa principal. O plano B não é melhor que o plano A, na teoria, mas eu acho que pode ainda assim compensar de alguma forma e ter qualidade para se bater contra qualquer rival. Isso tem de ter também muito mérito do treinador. Ainda há pouco falava dessa questão, um treinador que ajudou ou que preparou o Rodrigo Soeiro para fazer aquilo que ele fez, por exemplo, na quarta-feira em termos ofensivos. É um treinador que consegue dar aqui armas à equipa mesmo quando ela está privada de outras armas que seriam na teoria mais fortes, e que tem estes resultados para a amostra, porque são 3 épocas, eu já nem me lembrava da primeira, mas sim, são 3 épocas consecutivas a chegar às meias finais, ainda para mais com algumas finais inclusivamente, chegou à final da Taça Hugo dos Santos. É um treinador que tem aqui muito mérito, muito pulso também sobre a sua equipa e que claramente está preparado com um plantel também que lhe dá algumas garantias para se bater nesta meia-final. Vamos ver se conseguimos finalmente passar esse patamar e vermos o Movarense numa final. Seria muito bom, independentemente do adversário ser tão forte como é o Benfica. Acredito que a equipa está focada para fazer ainda mais história, e para subir ainda mais em relação àquilo que era a sua obrigação, que era estar nos playoffs. Já conseguiu passar um dos patamares, vamos ver se passa um segundo. Exatamente, mas para já está nessas meias finais, joga frente à equipa do Benfica. A outra meia final será Porto Sporting. E dava a nota então próxima quinta-feira esse jogo 1 na Luz, Benfica-Ovarense. Depois jogo 2 será no sábado, novamente na Luz, e pelo menos um jogo acontecerá então na Arena de Abaré. É o fecho então do nosso programa. Pedro, em balanço final, foi mais um programa quase a finalizar. Já temos campeão no Sabe-Segue e temos também essa montra fantástica então. Já votaste? Já votei. Eu também já não dava. Vamos agora sair daqui e ver pelo menos quais são as primeiras perspectivas de vitória final e também de colocações nas eleições legislativas. Quanto ao Passo Letras está terminado. Muito obrigado por ter estado desse lado. Para a semana teremos mais desporto. Já íamos aqui alinhavando aquilo que poderia acontecer nesse fim de semana desportivo. Esperemos que esteja connosco. Essa é a certeza que temos, que queremos que esteja desse lado. Até lá. FM.